Cara, deixa de ser mentiroso. Você não vai na igreja porque você não quer abrir mão da sua vida de pecado. Você adora, você ama servir a você mesmo. Fala, queridão, graça e paz, pastor Tiesca aqui. Cara, hoje pela manhã eu estava assistindo alguns vídeos, né, no YouTube e eu me deparei com um vídeo, né, falando do caso da Igreja Batista Lagoinha, né, e desses ventos aí, né, esses ventos fortes, vamos assim dizer, que eles estão enfrentando atualmente. E eu queria fazer uma reflexão meio que em tom de desabafo a respeito desse caso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja, ela é um organismo vivo, ela é feita de pessoas, né, e pessoas imperfeitas. Eu gosto muito daquela colocação do pastor Cláudio Duarte, né, que ele fala assim: querido, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra lá, não vai lá, porque no dia que você entrar, a perfeição da igreja acaba e você vai estragar a igreja. Então, querido, a igreja, ela é um organismo vivo, feito de pessoas imperfeitas, portanto, a igreja não é perfeita, ela é imperfeita, porque é feita de pessoas imperfeitas, correto? E nós, na nossa imperfeição, nós levantamos ídolos, nós colocamos pessoas em pedestais que essas pessoas não deveriam estar. Nós pegamos pessoas e colocamos em uma posição de ídolos, reverenciamos essas pessoas, igrejas, placas de igreja. Cara, e eu acredito, sinceramente, que está acontecendo isso é porque Deus está quebrando esses ídolos que nós mesmos levantaram. Essa placa de igreja, talvez, que nós levantamos, Deus está quebrando tudo isso, não com o intuito de acabar com a igreja, não. Deus está quebrando o ídolo que nós fizemos no nosso coração. E todos nós, cara, todos nós que conhecemos a Igreja Batista Lagoinha, sabemos da história, nós sabemos tudo que essa igreja fez pela nação, que ela faz e que ela vai fazer. Todos nós estamos sofrendo com isso, cara. Todos nós que de fato amamos essa igreja. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e eu falo assim, cara, eu estou muito triste pelo que está acontecendo na igreja, na Lagoinha, por causa da história da igreja, querida. Uma igreja linda, a história linda, a igreja que tocou a nação, aí ela toca e vai continuar tocando em nome de Jesus. Mas o meu desabafo hoje é com relação aos especialistas. Meu Deus, nunca se viu tanto especialista em cuidar de problema da igreja igual agora. O meu desabafo não é contra a Igreja Lagoinha. O meu desabafo é contra os especialistas. São os profissionais para tratar desse problema que está acontecendo na igreja. Eles são gigantes. São pessoas muito importantes, são doutores, são teólogos. Eles são grandes, mas grandes só no YouTube. Eles são grandes, são canais com milhões de inscritos. Mas o que esse cara já fez para a comunidade local? Quantas pessoas ele já levou para Jesus? Quantas pessoas ele discipulou? Se as pessoas que vivessem ao redor dele dependessem só dele para conhecer Jesus, que tipo de Jesus que essas pessoas teriam conhecido através da vida dele? Então são pessoas que não têm uma história numa igreja local, mas se acham no direito, se acham detentores da possibilidade, do poder, do entendimento para julgar a Batista Lagoinha. São doutores, são juízes que de fato nunca fizeram nada pela igreja local, nunca fizeram nada pelo reino. Olha o nome dos canal, Fuxico Gospel. Irmão, pelo amor de Deus, só pelo nome já tem que repudiar. Fuxico, Fofoca Gospel. Tem um que é pior ainda, chama No Entanto. Aparentemente um cara que nunca fez nada pela igreja local. Nunca. Aparentemente, querido. Mas se acha no direito, no dever de julgar a Igreja Lagoinha, como se ele fosse um paladino da justiça, um grande exemplo a ser seguido, como se fosse um Billy Graham da vida. Aí por causa de uns movimentos assim, aí a gente começa a ouvir pessoas falando assim: ah, por isso que eu não vou na igreja, ah, por isso que eu tô fugindo da igreja, os pastores são tudo mentirosos, pastores são ladrões, as igrejas são cheias de problemas. Cara, deixa de ser mentiroso. Você não vai na igreja porque você não quer abrir mão da sua vida de pecado. Você adora, você ama servir a você mesmo. Você ama servir e agradar a sua carne. Aí você está usando isso aí de desculpa, cara. Mas você nunca tomou uma decisão e não é por causa de problema de igreja, é por causa de você mesmo. Você quer viver a sua vida de iniquidade. Você não quer abrir mão dos seus desejos. Você não quer abrir mão de agradar a sua carne. Então deixa de ser mentiroso, não é por causa disso que você não está indo para a igreja, não é por causa disso que você não se decidiu por Jesus. Aí, cara, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre julgar? Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito, querido. Não julgueis para que não sejais julgados,
Porque com o juízo com que vocês julgam, vocês também serão julgados. E com a medida que vocês medem, vocês vão ser medidos. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E guarda-te para que não sejas também tentados. Vamos para mais um. Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Mais um então, só mais um. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Querido, isso aqui é a Bíblia, não é o pastor Tiesco falando, é a palavra de Deus. E eu sei que talvez vai vir aqui nesse vídeo alguns teólogos, né, que são teólogos de fato, mas são teólogos de gabinete. São teólogos que não têm ovelha para pastorear, são pastores sem ovelha, são teólogos que se escondem atrás de uma mesa. Eles não têm o problema do dia a dia da ovelha, querido. Você dá uma sentença atrás de uma mesa sem ter ninguém na sua frente, isso é fácil demais. É os teólogos de gabinete. Por exemplo, chegou uma família, um membro da sua igreja, ele senta na sua frente, na sua mesa e começa a falar dos problemas dele, ele chora, você consegue ver a emoção dele, você se emociona junto, porque você cuida da casa dele, você ajuda a cuidar dos problemas da família dele. A sua decisão não é baseada só na teologia, querido. A sua decisão é baseada no dia a dia, que você tem que cuidar dessa ovelha. Aí os teólogos de gabinete que ficam atrás de uma mesa dando sentenças como juiz, talvez eles vão vir aqui nesse vídeo e vão citar para mim assim, ó, não, mas a Bíblia diz que nós devemos julgar. E eles vão citar alguns versículos como João 7, 24. Talvez eles vão falar assim, ó, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou eles vão citar para mim 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim, ó, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora da igreja? Paulo está falando. Aí Paulo fala assim, não deveis vós julgar os que são de dentro? Deus julgará os de fora. Paulo está falando do mundo. Ó, quem vai julgar o mundo é Deus, mas vocês vão julgar os que estão dentro da igreja. Aí Paulo dá o veredito, expulsem esse malfeitor do meio de vocês. Talvez eles vão usar 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, que está escrito assim, ó, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ou talvez eles vão usar 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Você, teólogo do gabinete, vai falar para mim assim, a Bíblia diz que nós devemos sim julgar. Querido, e você está certo, nós temos que julgar sim. A única coisa que você esqueceu é que todos esses exemplos que a gente leu aqui são pessoas que estão julgando a sua própria comunidade. A igreja de Éfeso não julgava a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não julgava a igreja que estava lá na Galácia, a região da Galácia. Cada um julga a sua própria comunidade. Aí você que nem na igreja vai, se acha no direito, o detentor de toda a autoridade para julgar a Batista Lagoinha. Você nem sabe a história, nunca foi lá, não frequenta lá, nem cristão talvez você é, mas você acha no direito de ser um juiz, um julgador, um cara que sabe todas as coisas. Então todas as palavras de julgamento que nós encontramos devemos sim julgar, mas a nossa comunidade. Sabe esse julgamento que quem tem que estar fazendo? É lá dentro da própria igreja. Entre eles devem se repreender, exortar, ensinar, corrigir, dentro da própria igreja, dentro da própria liderança. Eu não sou da Batista Lagoinha, eu não posso julgar o que está acontecendo lá. Cara, querido, no final dos tempos, sabe o que vai acontecer? Não vai ter nenhuma placa diante de Jesus. Não vai ter nenhuma congregação diante de Jesus. Vai estar você e Deus. Deus vai olhar para você e falar assim, me mostra as suas mãos. Nesse dia não vai estar diante do Senhor a Lagoinha ou a igreja Novos Começos. Não, cara, quem vai estar é você e Deus. Cada um de nós vai prestar conta. Nesse dia talvez você vai falar assim, não, olha o meu canal do YouTube. E, cara, você vai apresentar isso para Deus de verdade? Você está tirando, cara? Se você não tem uma história nem na sua igreja local, quem te disse que você tem o direito de falar da igreja dos outros? Cara, pelo amor de Deus. Irmão, vai cuidar da sua vida. Cara, preocupa em ganhar almas para Jesus, preocupa em ensinar as pessoas que caminham com você, porque é isso que Deus vai cobrar de você no último dia.
E com relação à Igreja Batista Lagoinha, a Igreja Novos Começos, Deus vai restaurar tudo isso, cara. A Igreja Novos Começos vai romper, vai arrebentar e vai ganhar almas para Jesus, vai implantar o reino dos céus, o reino, vai trazer o reino de Deus para a terra, vai romper em nome de Jesus. A Batista Lagoinha vai continuar como sempre esteve, vai romper em nome de Jesus. Eles vão continuar seguindo avante em nome de Jesus, querido. Mas e você? E você vai continuar só falando? Ou vai endireitar sua vida e começar a pregar o evangelho assim como eles têm feito? Querido, para finalizar, guarda a sua língua, o que você fala. Porque Mateus capítulo 12, 36, olha o que diz. Eu vou encerrar com essa. Olha o que está escrito em Mateus 12, 36. Cada palavra que sair da sua boca, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Cada palavra que sai da tua boca, você vai prestar conta. Querido, faça a obra de Deus. Cara, para de falar dos outros, preocupa com você, porque no final é entre você e Deus. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Tamo junto, queridão.